Esse aniversário meu, mãe falou, minha filha, coitada, mas é assim mesmo. Vai ter outra. E não precisa ser na data, você pode comemorar depois, não tem problema. Vai dar tudo certo aí. Falei pra ela que eu ia passar um final de semana todinho. Um trido, vai ser um trido, né? Um trido. Então, você estava falando, Hilda, pode continuar, não tem problema. Não, professor, eu estava falando assim que eu imagino que realmente seja difícil para vocês, mas para a gente aqui também não tá fácil, porque aqui para mim, minha moça não tá vindo trabalhar, ela tá doente, não tá vindo trabalhar. Aí eu faço aula online do curso de Direito, faço aula online do curso de técnico de enfermagem. E minha filha está na alfabetização, aí está em aula online também. Então, eu que tenho que alfabetizá-la, porque não tem condição, né? Ela tem Não dá. 5 anos de idade. E ainda tem que fazer o serviço todo de casa, tem que trabalhar ainda. E aí é complicado. No Brasil não entendo o teu trabalho, entendo teu esforço, né, para dar conta de tudo, né? Estudante, é mãe, é esposa, enfim. E ela não avisou. É dona de casa, é complicado, realmente é trabalhão. O Brasil não tem planejamento para esse sistema EAD, não tem. E olha, vocês sabiam que, nossa, tudo é muito camuflado nesse governo. Ontem saiu o Diário Oficial no Diário Oficial da União, os despachos do presidente, e vocês sabiam que foi implantado não, autorizado, vamos dizer assim, o Futurice, que é aquele programa de empreendedorismo do Ministério da Educação. E isso foi na calada da noite. As últimas coisas lá do diário, posso até depois mandar para você o link, para vocês, por curiosidade, é claro, acessarem, né? Está sendo tudo muito escondido. Tem muitos projetos aí. Ainda bem que os deputados não descansam e os senadores também, porque senão o Brasil vai virar o quê? Uma extensão de outros países, né? Renditismo, né? Vamos render O que nos decepciona, pelo menos a mim, é você ver a quantidade de pessoas que têm a capacidade de usurpar, de roubar, sabe, numa pandemia dessa, numa área de saúde, ou de qualquer outra área, sabe, não pensar no próximo. Eu fico revoltada com isso. Realmente é de ficar revoltado e é aterrorizador, né? Realmente algo que não imaginávamos, né? Poxa, como é que nós já estamos em uma situação difícil e as pessoas vão agredir umas às outras, roubar, é muito difícil. Mas aproveitam de fato, né, nesse momento de crise, né, de fragilidade para agir perversamente, né? Com perversidade. Que mais? Eu não comuniquei aqui, foi a Gevis. Cadê a Gevis? Você está bem, Gevis? Gevis Borges. Gevis? Não, tá rouca, tá tímida. Gabriel, você tá bem, Gabriel? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bem. E contigo, tá bem? Bem, você? Tô bem também. Tudo bem. Tranquilo. Que bom que você está... Aula animada hoje, né, professor? Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que deixar a tristeza para lá e vamos na empolgação de sempre, né? Coragem, porque senão eu dou um contra-testemunho, né? Eu falo coragem, a aula... boa noite. Não é verdade? Temos que empolgar mesmo para a gente ir. Por mais que seja difícil, mas a gente vai. Coragem, né? Vamos lá. Que bom que você está bem, Gevis. Coragem. Isso aí. Gabriel, está tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. Que bom que você está bem. Que bom.
Falei com todo mundo? Creio que sim. Tá certo. Audionô tá aí. Tá. Então, gente, nossa proposta de aula, como eu já disponibilizei nas plataformas, no WhatsApp, é discutir um pouco, falar um pouco sobre a filósofa alemã de origem judaica, Hannah Arendt, né? Ou Hannah Arendt, mas o nome é Hannah Arendt mesmo. Pode chamar assim que ela atende onde ela estiver, né? Mas assim, é uma filósofa, a primeira mulher que nós estamos estudando, a primeira mulher, vamos dizer, a mexer, né, com as estruturas políticas de sua época, uma mulher que influenciou muito, né, o cenário feminista da época, né? Foi uma mulher muito empoderada, dona de si mesma, estudou, foi discípula de Heidegger, né? Teve como mentor Heidegger, Karl Jasper, enfim, dezenas de pensadores a influenciar, inclusive Kant, inclusive os antigos que nós já estudamos, Aristóteles, Platão, ela também foi influenciada por eles. E é uma pensadora incrível, incrível. Ela desafiou o sistema. Olha para você ver, ela foi repórter e noticiou, se não me engano, do New York Times, e ela noticiou o julgamento dos presos de guerra, dos nazistas. Então, ela foi uma mulher incrível, né? E ela escreveu um livro, inclusive, baseado da cobertura que ela fez. Se não me engano, foi em 1963, né? Tribunal de, se não me engano, Lemberg, alguma coisa assim. Mas o livro dela, o nome do livro, o título é Eichmann em Jerusalém, né? Em Jerusalém. E tem um filme dela, olha que legal, né? Tem um filme onde conta a trajetória, não somente filosófica, mas principalmente dessa cobertura jornalística que ela fez, né? Tribunal que foram julgados os presos de guerra, né? Os nazistas, os fascistas, né? Os que cometeram aquela atrocidade com o povo judeu, né? Com o povo judeu. E não somente com o povo judeu, mas com a humanidade, né? A humanidade. A ONU, na época, classificou um crime contra a humanidade. A humanidade. Né? Porque promover genocídio, a Segunda Guerra Mundial foi diferente de todas as outras. Né? E ela vai falar isso num livro chamado As Origens do Totalitarismo. De todas as outras. O ódio que estava sendo implantado na imaginação do povo foi diferente de todas as outras, porque ali disseminaram, criaram uma espécie de nuvem, sabe, de pensamento odioso, odiento, sobre determinado grupo de pessoas. Então, implantaram isso, veja só, no imaginário popular, na imaginação da sociedade da época, né, das pessoas. Então, não era uma guerra somente por território. Não, como na Primeira Guerra foi. Né? Mas uma guerra por um extermínio de uma raça. Até mesmo por um extermínio de povos, né? De etnias. Uma espécie de higienização. Higienização. O nome disso se dá eugenia, né? Eugenia, onde quer determinado grupo de pessoas que haja predomínio, hegemonia do seu povo e da sua cultura. Isso é um crime. Não é somente a xenofobia, né? O xenófobo é aquela pessoa que é contra, sente ojeriza, nojo, por exemplo, do indígena. Por exemplo, do negro. Até mesmo da cultura africana. Tudo que soa indígena, ele não quer saber. Essa pessoa aí realmente... Isso é crime. É a xenofobia. Né? Temos uma lei específica para isso. E é um crime hediondo. É um crime hediondo.
né? Então, no Brasil, o racismo é inafiançável e imprescritível, né? Inafiançável e imprescritível. Então, a maioria dos crimes, vocês percebem, prescreve, né? Passa 10 anos, 20 anos, prescreve, né? Segundo o Código Penal. Já o racismo, não. Né? Já o racismo é imprescritível e inafiançável. Se for provado, não tem fiança, né? Para te tirar dessa, né? Dessa situação muito horrível, né? Só quero dizer uma coisa a vocês. Quem é racista, ele tem deficiência cognitiva. Quem se sente superior ao outro tem uma deficiência enorme cognitiva. Porque ninguém nasce racista. Se não me engano, foi Mandela que disse isso, né? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce aprendendo a odiar, ou nasce odiando alguém. As pessoas aprendem a odiar o outro. E se elas podem odiar, aprender a odiar, elas também podem desaprender a odiar e aprender a amar. Então, quando eu insulto o outro pela sua condição social, quando eu insulto o outro pela sua profissão, quando eu insulto o outro, e aí o mais grave, pela sua cor, pela sua cultura, discriminando-a, colocando-a, sabe, marginalizando-a, colocando ela à margem, nas adjacências do país, dizendo que é uma cultura pequena, eu estou sendo racista, eu estou sendo preconceituoso. E eu me assemelho aos fascistas do século XX. Aos fascistas do século XX. Porque isso... Entende como é grave? Eu estou lendo um livro, né? 2, na verdade, né? O nome desse livro que já vamos apresentar a vocês. É Fascismo Eterno. O nome desse livro é O Fascismo Eterno, de Umberto Eco. Umberto Eco. É um italiano. E ele vai descrever como identificar, inclusive, um fascismo moderno. Né? Um fascismo pós-guerra. Como identificá-lo? Como identificá-lo? Por isso que muitas pessoas dizem que o Brasil vive um clima e uma atmosfera fascista. Por quê? Tanto por parte do legislativo quanto por parte do executivo, tem pessoas que aderem a características do fascismo. Evidentemente que não tem uma política, pelo menos clara de genocídio, né? Não tem uma política clara de eugenia, não tem. Mas se nós formos analisar algumas declarações do presidente, dar a entender, inclusive já tem processo, crime de responsabilidade contra ele, porque ele estava com coronavírus e saiu em manifestação e tudo mais, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer a vocês é que, pelas falas que ele continuamente insiste, ele banaliza a situação, torna a situação que é gigantesca e diminui. De tal modo que ele enaltece uma determinada classe de pessoas que as outras pessoas se danem. Né? Que se danem. Ah, vai morrer mesmo. Tudo bem, vai morrer. Entende? Não se quer proteger tanto os idosos, e aí o Brasil, pelo menos algumas declarações dele, o que eu pude perceber foi isso, né? Indiretamente ele diz o quê? Olha, vão morrer mesmo, os idosos, infelizmente, vão ter que escolher o leito, vamos dar para o mais jovem. E aí o que isso dá a entender? O que dá a entender isso? Que o presidente e assim seus conselheiros, né, os seus ministros, que se é que ele escuta alguma coisa, que permaneça uma sociedade, ou que se crie
uma sociedade de jovens, né? Onde o Brasil, né, de certo modo, a taxa de envelhecimento é acentuada, onde se quer... Pois não, diga. Professor, quando eu ouvi isso aí, né, essa declaração dele, eu fiquei pensando assim, na hora que eu ouvi, que a gente tinha voltado na era da pré-história, porque ia vencer a lei dos mais fortes, os mais resistentes iam ficar, né? E os outros, não. Infelizmente o que você está falando é lamentável, né? Essa constatação que nós estamos fazendo é lamentável. É lamentável. E isso é uma ideia, está em outro livro que eu estou lendo também, estou terminando já, é Como Funciona o Fascismo. É de um autor americano, antes que fala, é de um brasileiro que, né, não gosta do Bolsonaro. Não, aqui é de um autor americano. Está traduzido, é claro, né, de um autor americano, que é o Johnson Stanley. Então, assim, quando se quer enaltecer uma maioria, um determinado grupo de pessoas, isso aí também é uma característica fascista. Quando a ministra a secretária, que saiu 77 dias somente, não sei nem se foi isso, né? Saiu do cargo, e ela diz em rede nacional que a cultura é para a maioria e que a minoria que banque, ela não sabe o que é minoria. A minoria não é a quantidade pela quantidade de pessoas, a minoria é porque é pouco assistida. É porque é pouco assistida. Não estamos questionando a quantidade de pessoas. Realmente, a maioria é o que? A elite, né? Os poderosos, a quem vive, né, no Neblon, quem vive na classe média e alta, é elite. O favelado, nós em cidades pequenas, que se dane. Que se dane, vocês que paguem. Não tem incentivo à cultura. E nunca foi tão urgente termos e desejarmos cultura como agora. Olha quantas lives estão sendo transmitidas. Quantos episódios estão sendo lançados seja em plataforma de streaming, né? YouTube, Netflix, enfim, HBO, Prime, Amazon Prime, Globoplay. Quantas? Cultura. Isso é cultura. As pessoas param para assistir alguém que está na sua casa fazendo brincadeira e tal, como a Diney, por exemplo. Entende? Nunca foi tão urgente a cultura. Paramos para assistir alguém que está na live, seja de um cantor sertanejo, seja de um americano, seja, enfim, de qualquer um, né? Porque nós desejamos cultura. Isso é lazer e é um direito constitucional também. Cultura é um direito constitucional. Entende? Então, isso é um absurdo e arbitrário quando você diz que cultura é para a maioria. Estamos sem secretário de cultura. Estamos sem secretário de saúde. E que está um interino, um substituto ali, né? Ele não foi efetivamente empossado no cargo. E cultura nem se fala. Então, entende isso? E aí Hannah Arendt vai falar também. Hannah Arendt vai falar que, olha, o que o regime fascista faz é o desmoronamento das instituições. O que estamos vendo é isso. É claro que não se compara, evidentemente, a 6 milhões de judeus mortos no século passado. Evidentemente que não tem comparação. Não dá para se comparar. Isso aí é absurdo. Porém, tem algumas características que persistem ainda. E não é somente aqui, não. Quando o Donald Trump, ele mandou construir um muro nos Estados Unidos, entre a fronteira México e Estados Unidos, isso também é uma tentativa de não manchar a sua população americana, não manchar a sua hegemonia branca. Entende? E não vão me infectar com os latinos.
vocês devem observar esses mecanismos e identificá-los. Identificá-los. Para poder refletir. E não simplesmente apaixonadamente dizer, ah, não, eu sou a favor. Não, calma aí. Peraí, né? A favor por quê? Você tem que apresentar motivos por que é a favor. Não porque é apaixonado por paixões. Não. Não pode se agir em política em nada. Não pode se agir por impulso. Temos impulso de imediatamente voltar um discurso bonito, aflorado, mas espera aí. Foi isso que aconteceu no Brasil. Foi isso que aconteceu no Brasil. As pessoas agiram por impulso. Evidentemente que uma propaganda muito bem planejada e arquitetada e agora está caindo. Veja o Alexandre de Moraes. E agora está caindo. Isso também é uma estratégia. Então, propaganda, campos de concentração, evidentemente que não temos ainda, mas outro dia um repórter do SBT falou isso. É só colocar as pessoas que estão infectadas num campo de concentração ou num espaço isolado. Não falou esse termo. Mas no espaço isolado é o quê? Isso é campo de concentração. Foi demitido. Vocês percebem um absurdo? E isso é o testemunho do líder. O líder que está comandando o atual pessoa que está no poder, que está comandando, né? Que eu me recuso em referir o nome dele, porque é uma pessoa que não merece nós pronunciarmos o nome dele. Porque é ignóbil. É ignóbil. Então, veja, continuando. Então, foi-se uma propaganda, criou-se uma propaganda, e muito bem articulada e arquitetado nas redes sociais, disparos de mensagens, robôs, uma automatização de mensagens, propaganda, e aí fake news, né? Um suposto, né, ausência de intelectualismo, né, onde a retórica ganha do próprio conhecimento. Veja os sofistas. Sofistas manipulavam a verdade para o seu benefício próprio. São sofistas. Manipulam as verdades para se beneficiar. Isso é uma estratégia fascista, né? Cloroquina, desinfetante, o Trump falou que tem que injetar desinfetante, muitas pessoas se intoxicaram, entende? E enquanto isso a ciência, o conhecimento real, o conhecimento empírico e de fatos é deixado de lado. Isso é o anti-intelectualismo. Veja, ano passado nunca tivemos paz no Brasil, depois que esse governo foi assumido. Nunca tivemos paz. Vocês podem observar, porque eles agem pelo terror. Outra característica é o terror. Propaganda, terror, uma estratégia de arquitetar fake news e notícias falsas, né? Veja, anti-intelectualismo, outra característica, ataque às universidades, ataque às instituições educacionais. Então, isso, e nós vamos ver nos slides daqui a pouco, que isso vai se concretizar. Eu estou apenas falando algumas realidades do Brasil, para nós observarmos que Hannah Arendt, filósofa do século passado, escreveu, já prenunciava isso. Olha, isso, cuidado, porque não é o último governo totalitário e fascista, não. Esse governo cuidou de implantar na sociedade uma ideologia da raça pura. Foram padrões de beleza que surgiram aí. Evidentemente que 19, 18 tinham também, mas não como regime político. Entende o absurdo? Não como regime político. E aí outra característica, o patriotismo acentuado, né? O Estado-nação, o empoderamento do Estado, o aparelhamento do Estado. Como assim? Isso não é nacionalismo, não é patriotismo. E outra coisa, tem uma distinção entre patriotismo e nacionalismo. Né? Revolução Francesa, século XVIII. Patriotismo. Quando falamos em nacionalismo, estamos nos referindo a sabe, uma ideia extremada, uma ideia radical, que o que é externo a mim
Ou seja, o que é do outro país não presta. Vamos construir uma nação forte. Cuidado com esses discursos. Eu estou apontando para vocês, e isso foi em Hitler também teve. E Hitler e Mussolini também. E Mussolini também na Itália. Claro, Stalin na Rússia, mas foi em outro segmento. Também terrível. Terrível. Então, esses mecanismos totalitários... Cadê você? Está lá em cima? Claudio, desliga o fone aí, o áudio. Então, para vocês tentarem identificar isso, e as eleições estão chegando. Cuidado com discursos assim. Não vamos cair de novo nisso. Né? Não vamos cair de novo nesse conto, nessa ideia, nessa ideologia. Né? E aí acaba que, veja só, as liberdades, nós não temos mais liberdades. As liberdades estão sendo cerceadas. Não podemos falar, nos expressar. Evidentemente que nós temos que respeitar a democracia. Respeitar a democracia. É interessante isso. Quando determinada pessoa que é pró-governo, a favor do governo, fala, ela é ouvida. Mas, quando uma pessoa que é contra o governo, ou até mesmo que tem uma pergunta espinhosa para fazer, ela não é escutada, não é ouvida. Espera aí, isso não é estranho? Eu só escuto o que é agradável a mim? Eu só escuto o que me convém? E cadê o dissenso? Outra característica. Regimes totalitários não suportam o contraditório. Não suportam o diferente. Não suportam o dissenso. Dissenso. Quem pensa diferente de mim, não. Mando calar. Parei, cala você e fala você. Que é isso? Vamos respeitar os profissionais de imprensa. E eu disse a vocês em aulas anteriores que esses grupos que são a favor do governo, essas pessoas estão agredindo, e outra coisa, estão agredindo os repórteres, estão agredindo a liberdade. Quando eu agrido um repórter, estou agredindo não somente o repórter, mas toda uma classe, toda a liberdade de imprensa. Porque eu não suportei ele falar. Voltaire já dizia, olha, não posso concordar com o que você fala, mas nem por isso eu devo mandar você calar a boca. Não, pelo contrário. Eu tenho que respeitar o direito de você falar, embora seja um absurdo, mas eu tenho que respeitar o direito de você falar. Agora, tem um detalhe. Eu não posso me aproveitar, melhor dizendo, da minha liberdade para ferir as instituições do meu país. A liberdade de expressão é garantida por lei? É garantida. Agora, eu não posso me municiar dessa liberdade de expressão para eu agredir a própria democracia que dá liberdade para mim. Como assim? Como é que eu vou? Estou sendo livre. Olha a contradição interna. A democracia que me deu a liberdade de falar, de me expressar. Lá no século XVIII, aí, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. São princípios. Está na nossa Constituição. Agora, como é que eu, aproveitando dessa situação, melhor dizendo, aproveitando dessa situação, eu vou agredir a própria instituição e o próprio Estado democrático que me deu a liberdade? Isso não tem o menor sentido. Cala a boca, STF? Cala a boca, que é isso? O que é isso? Por que cala a boca, STF? Cala a boca, ministro? Por que eu vou mandar os ministros para a cadeia? Por quê? Agora o ministro... Nossa! Ministro da Educação... Entende? Vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar. Então, eu estou apresentando a vocês quais foram os mecanismos que o governo utilizou para entrar no poder e se perpetuar no poder. Entende? Ele se escanchou, né? E se agarrou na noção de quê? De armamento. Entende? Vou municiar. Já o Barroso, semana passada, até compartilhei isso, o ministro Barroso falou o quê? Agora, presidente do STF, olha,
Temos que armar o povo com educação. Temos que armar o povo e extirpar qualquer forma de alienação e de desinformação. Isso contamina a democracia. Isso contamina a democracia. E ele chamou de milícias digitais. Milícias digitais. Então, os mecanismos do século passado, do totalitarismo hitleriano e de Mussolini, se adaptaram às novas tecnologias, à nova sociedade, à contemporaneidade, à televisão, né? Os meios de comunicação, internet, Instagram, Facebook, redes sociais. O Donald Trump se elegeu também assim. Fake news. Ele que pronunciou essa palavra. Entende? E o dono do Facebook teve que se explicar. Olha, o problema é que as pessoas têm a memória fraca. A memória é fraca. Nosso povo, o brasileiro, e não é somente o brasileiro, tem a memória fraca, né? Porque quando nós já passamos por duas ditaduras, Getúlio Vargas, era Vargas, e a maioria dos nossos presidentes foram militares, só um detalhe. Era Vargas e o golpe de 64, que muitos dizem que não foi golpe. Ah, por favor. Às vezes não se tem que recontar a história, mas sim estudá-la. A história serve como referência, está aqui, né? O futuro está aqui, bem maior, mas nós não enxergamos isso. O Brasil já vai para um terceiro impeachment. Veja só. Nós não enxergamos. E ainda tem pessoas que não enxergam. E a história é cíclica. Ela se repete. Temos a revolta da vacina. Lembra da revolta da vacina? Aconteceu a mesma coisa. É só buscar a história. Oswaldo Cruz, sanitarista brasileiro, médico. Né? Olha a Fiocruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz. Por quê? Nessa mesma época, também as pessoas se recusavam a tomar vacina, a se vacinar. E inventavam outras formas de medicamento. A história se repete. Muitos dizem, porque a história, porque as pessoas não mudam. Também, evidentemente. Porém, o que se percebe é que, diante dessa imutabilidade, diante dessa não mudança, não transformação do povo, o que ocorre, eu acho que tem mudado, sim, a mentalidade, né, com essas ondas, tem ajudado as pessoas a se politizar mais, a pensar mais, a refletir. Muitas pessoas têm saído do obscurantismo, têm saído dessa nuvem negra de ignorância e têm pensado, têm refletido mais, ajudou nesse sentido. Porém, não podemos, a efeito de um pensamento, colocar um tirano no poder. A efeito do esclarecimento, vamos então colocar um tirano para as pessoas se esclarecerem. Não, para as pessoas acordarem. Não é assim que funciona. A história é cíclica, ela se repete. É como uma espiral de livro. Lembra da primeira aula que eu coloquei? Né? Não é uma linha que não se repete, não. Ela vai dar voltas e vai acontecer novamente. E isso serve para aprendermos. Não justifica o erro, é claro. Não justifica. Podemos aperfeiçoar para não acontecer. Olha como o brasileiro não... E não aprende. Mariana, 2019, não foi isso? Começou o ano com o desastre ambiental. Aí 2019 não, 2015, alguma coisa assim, 2016. Depois Brumadinho, ou foi o inverso? Me corrija se eu estiver errado. Então, 2 desastres ambientais, barragens aí. Não aprendemos. Isso é improviso. O brasileiro é um povo do improviso, do jeitinho. Então, tem que se investir, como o ministro falou, em educação. Então, esses mecanismos que eu citei, propaganda, disparos de fake news, anti-intelectualismo, pura retórica,
dizer que a Terra é plana, dizer que o rock ativa a droga, que ativa a indústria do aborto. Tem lógica isso? Eu adoro um Red Hot Chili Pepper. Peraí, cara. Eu adoro Scorpions. Adoro o Queen. Quer dizer que o rock ativa isso? As músicas são lindas e estimulam a paz. Não entendo. Olha, e o fascista, como eu disse, e repito, é intelectualmente prejudicado. É intelectualmente prejudicado. Né? Observem. Pode observar que quando se repete muito a mesma coisa, a mesma ideia, acaba que a pessoa acredita. E foi isso que aconteceu. Uma enxurrada de informações que, não, peraí, deve ser verdade. Realmente. Bandido bom é bandido morto. Vamos armar o cidadão. Pergunta a Poliana se ela quer o cidadão armado. Pergunta. Não quer. Armado? Não. A arma é polícia. Que tem um treinamento específico, passa ali anos, meses treinando, né? E é isso. Agora vai aparelhar o cidadão, armar o cidadão? Aí eu fico pensando, se naquelas manifestações desde 2013, ao invés de pedras e coquetel molotov, fosse armas, já pensou? Ao invés de um pau, fosse uma metralhadora. Ao invés de um tamborete, de uma coisa que você arremessa, de um coquetel, de uma, enfim, de pedras, fosse um revólver. Já imaginou? Armar a população? Olha o índice de suicídio que vai crescer. Uma arma em casa, um jovem depressivo. E aí? Eu não estou pensando, olha, quem estimula o armamento, enquanto o mundo todo faz campanha para desarmar, o Brasil faz campanha para armar. Porque isso, para o cidadão de bem, é ótimo. É ótimo. Então, o cidadão destilou de fato e vomitou o ódio enrustido, o ódio que tinha lá guardado e que não tinha ninguém para apoiá-lo nesse sentido. E aí ele foi à tona. Agora é minha vez de destilá-lo. Disseminá-lo. Então, todas essas estratégias, todas essas situações que eu comentei aqui, Hannah Arendt já tinha dito, já disse lá em seus escritos, e vamos, a partir do próximo momento, vamos analisar o pensamento de Hannah Arendt à luz desses acontecimentos que nós escutamos e nós, com certeza, rememoramos um pouco. Tá? Então, vou compartilhar outro link com vocês. Até a próxima.